conta que muita gente está tendo que se virar para pagar. Uma simples ida ao supermercado pode pesar no bolso do consumidor. Eu prefiro não comprar nada. Eu prefiro mudar o cardápio. Eu ir para a área vegetal. É isso aí. Porque aí, se ele não vender a mim, ele vai perder. Se vai estragar, ele vai ficar fora. Então quem vai perder é ele, não é eu. Tem que baixar o preço. Tem que baixar o preço. Valéria diz que prepara a lista com cautela, mas que quando se depara com o preço de alguns alimentos, pensa duas vezes antes de colocar o produto no carrinho de compras. Eu costumo fazer lista assim. Eu não consigo pagar o preço de um óleo a esse preço. Aí você faz o quê? Bom, eu não faço fritura, eu não faço. Eu tenho uma certa. Um certo cuidado com a alimentação, então assim, uma garrafa de óleo dura acho que 6 meses, eu não sei. Porque eu uso aquele pinguinho para fazer um arroz, para fazer o refogado. Ou a gente usa o azeite também é caro, mas aí é mais saudável do que o óleo. Enfim, a gente tem que ir driblando. Já a dona de casa, Andréia Araújo, explica que o jeito para não pagar tão caro na hora de fazer as compras é mesmo substituir os alimentos mais caros por aqueles que estão mais em conta na prateleira do supermercado, como, por exemplo, trocar a carne bovina por frango e ovos. Há alimentos que até você consegue, mas outros não, infelizmente, e está muito caro. Até agora, o preço de alguns alimentos que compõem a cesta básica subiu 3 vezes. No Rio de Janeiro, no mês de julho, a cesta básica custava R$ 505,72. Pulou para R$ 529,76 em agosto. Chegou a custar R$ 563,75 em setembro e atingiu o valor de R$ 592,25 em outubro. Mas, segundo especialista, não há apenas um único motivo para o aumento do preço dos alimentos que compõem a cesta básica. Enquanto isso, a conta do supermercado já consome cerca de 10% do valor do salário mínimo do brasileiro. Essa alta que vem acontecendo, principalmente nos últimos meses, ela está associada a um conjunto de fatores. Difícil você dizer que é uma coisa só. Então, vou mencionar algumas possíveis explicações, ou as explicações mais importantes. Você mencionou a demanda, né, das pessoas. Eu diria que esse talvez seja o fator menos importante. Os programas de transferência que o governo federal adotou por pressão da sociedade, né, mas que foram muito importantes nesse período mais agudo da pandemia, eles conseguiram manter o poder de compra da população. Para algumas famílias, inclusive, promoveram uma pequena elevação do poder de compra, então isso sustentou a demanda. Era de se esperar, considerando a queda abrupta que houve na renda das famílias, que houvesse uma retração da demanda, mas com essa transferência de renda, estou falando aqui do auxílio emergencial ou daquele outro programa de sustentação dos empregos, lá, que eles apelidaram de benefício emergencial, que permitia às empresas manterem os empregados e o governo financiava parte dos salários, seja para os contratos suspensos, seja para redução de jornada e salário. Então, essas transferências permitiram às famílias continuarem mantendo o seu nível de consumo, especialmente desses produtos mais básicos. Mas eu acho que essa não é a principal explicação. Se a gente olhar um prazo mais longo de tempo, a gente vê, por exemplo, que a área plantada de alguns desses produtos essenciais, aqueles que têm chamado mais atenção da gente, como é o caso do arroz e do feijão, vem diminuindo ao longo dos anos. Então, há um deslocamento de parte da produção por questões de mercado, principalmente expectativa de retorno com os preços, da produção de arroz e feijão para, por exemplo, a produção de soja e milho. São produtos voltados, são commodities, né? Produtos voltados à exportação, que têm tido, no período recente, uma elevação das suas cotações em dólar. Então, essa é uma das explicações importantes. Você teve uma redução da área plantada e isso se refletiu na quantidade produzida. Mas não é só isso. Você também tem uma outra explicação importante que está relacionada à taxa de câmbio. Nós tivemos uma desvalorização muito forte do real frente ao dólar,
de quase 30% nesse ano de 2020. Em 2019 já havia ocorrido alguma desvalorização importante, e agora, em 2020, nós estamos com a moeda que talvez mais tenha se desvalorizado dentre as outras moedas do mundo, na relação com o dólar. Isso faz com que, para os exportadores, seja mais interessante vender no mercado internacional do que vender internamente. Por quê? Porque eles, com a mesma quantidade exportada, em dólares, eles conseguem aumentar a quantidade de reais que eles obtêm. Dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos mostram que em 18 capitais houve aumento de preço dos itens básicos para a refeição de uma pessoa adulta pelo período de um mês. O óleo e o arroz tipo agulhinha também são alguns dos itens da cesta básica que subiram de preço e têm tirado muita gente do sério. A gente faz a pesquisa em 18 capitais e essa alta, nesse ano, de quase 20% e nos últimos 12 meses de quase 30%, ela é quase generalizada. A maioria das capitais em que a gente faz a pesquisa, se observa uma alta imensa como essa e puxada por esses produtos que eu mencionei: óleo de soja, arroz, feijão e carne. O caso do arroz, por exemplo, que teve uma variação nos últimos 12 meses de 57%, é muita coisa. 12 meses não, desde o início do ano. 57%, é uma variação bárbara. Você teve um aumento muito grande das exportações nesse ano de 2020. Arroz não beneficiado, que a gente chama de arroz em bruto, de mais de 180% o crescimento das exportações de janeiro a outubro desse ano. Por quê? Porque vai ganhar mais dinheiro vendendo lá fora. Isso prejudicou, obviamente, o abastecimento no mercado interno e fez com que os preços crescessem nessa magnitude. Quem sofre com isso é a população. Esses preços desses produtos que são básicos, ou eu diria que são essenciais, eles têm que ter algum nível de regulação. Você não pode deixar isso apenas às forças de mercado, porque numa hora dessa, você arrebenta com o orçamento das famílias. Como é que uma família que ganha R$1.000, R$1.500, R$2.000 pode acomodar uma alta de preços tão significativa como essa?